O presidente americano Donald Trump acaba de designar o fentanil como uma arma de destruição em massa. É de fato uma droga brutal, tida como uma das principais causas da morte de americanos. Do meu lado aqui vocês veem a ordem executiva. E a gente já chama mais uma vinheta. Quem vai desdobrar esse assunto comigo é a Emanuele Coure, nossa editora de China aqui no Epoch Times. Manu, uma ótima tarde para você, obrigado por conversar conosco a respeito do assunto. Vamos desdobrar essa caixa de Pandora que é de fato a questão do fentanil. Tá aí a designação da Casa Branca falando sobre essa como uma droga que é uma arma de destruição em massa. Aonde isso entra no jogo do cenário internacional é quando a gente fala sobre o Partido Comunista Chinês, claro, a China sendo um dos principais fabricantes dos precursores de fentanil, exportando isso para o México e depois entrando pela fronteira sul. Uma acusação que permeou os 4 anos de governo Biden e até ainda indo para a era Obama. Ajuda a gente a entender o que é essa questão do fentanil e o que isso tem a ver com relações internacionais e as relações entre os Estados Unidos e a China. Bom, Marcos, boa tarde. Obrigada por me receber. Boa tarde também para a nossa audiência. Bom, basicamente eu vou trazer alguns detalhes sobre isso, mas antes eu só queria pincelar um segundo que basicamente essa determinação, essa medida agora classificando o fentanil como uma arma de destruição em massa significa. Basicamente isso vai dar mais ferramentas para os órgãos americanos, principalmente o Departamento do Tesouro, o Departamento de Guerra e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, para que eles possam tentar conter a entrada de fluxo ali do fentanil dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, para o Departamento do Tesouro e o Departamento do Estado poderem colocar sanções em instituições financeiras que estejam relacionadas de alguma maneira com a entrada, com o envio do fentanil para os Estados Unidos. Além disso, o Departamento de Guerra vai poder utilizar mais os recursos que eles têm para tentar, então, conter a entrada do fentanil ali dentro dos Estados Unidos. Só para a nossa audiência entender um pouco melhor, então, o que significa essa medida. E como você falou sobre a questão da China, bom, isso está totalmente relacionado porque a China é o principal fornecedor dos precursores para a produção do fentanil, ou seja, esses precursores são os componentes químicos utilizados para a produção do fentanil. Agora, eu queria, na verdade, trazer um breve contexto, se você me permitir, porque isso, embora tenha sido enfatizado mais nos últimos anos, isso é algo que na última década tem permeado muitas discussões entre Estados Unidos e China. E depois vou chegar também sobre o ponto de por que isso faria parte de uma estratégia maior do Partido Comunista Chinês na guerra ali, na disputa que eles têm com os Estados Unidos. Não, perfeito, Manu, por favor, só para ter noção aqui, só quero ler um trecho da ordem para também embasar isso para o público. Está escrito aqui, Perfeito, seção 1. O fentanil ilícito está mais perto de uma arma química que um narcótico, 2 miligramas, uma questão quase indetectável, equivalente a 10 ou 15 gramas de sal de mesa, com sal de cozinha, constitui uma dose mortal. Centenas de milhares de americanos já morreram de overdose de fentanil. Fala então, organizado por redes criminosas, ameaça a nossa segurança nacional e alimenta a falta de lei, a questão de lawlessness, então, os bandoleiros no nosso hemisfério e nas nossas fronteiras, e também culpa organizações terroristas estrangeiras. E aí que eu te dou essa deixa, organizações terroristas estrangeiras, a gente pode ler aí o quê? Tren de Aragua, o próprio regime venezuelano, agora o Clã do Golfo hoje, mas partindo dos cartéis mexicanos e sul-americanos, também tem o componente China nessa história. Desdobra pra gente então, Manu, qual que é esse cenário que você estava falando? Perfeito, Marcos. Bom, até, na verdade, só para complementar por que isso tem sido uma preocupação tão grande para o governo americano, atualmente, de acordo com dados do próprio governo dos Estados Unidos, essa é a principal causa de mortes entre os jovens americanos. E, por exemplo, em 2023, a gente teve cerca de 70 mil pessoas que morreram somente por conta do fentanil. Justamente, então, por isso, essa preocupação tão grande de tentar conter o fluxo de drogas que está entrando ali dentro dos Estados Unidos. Bom, passando agora para a questão da China, isso está muito relacionado, como eu comentei, a China é o principal país que exporta os precursores, que são os produtos químicos utilizados para a produção do fentanil. Boa parte desses precursores eles são enviados para o México ou para países da Ásia. Vale destacar que, embora o México tenha sido um destaque central ali nos últimos anos, vários países ali da Ásia também têm sido utilizados para o envio do fentanil para outros países, também para os Estados Unidos, mas também para outros países ali da Europa. Então, é importante destacar. Mas ali dentro, para os Estados Unidos, principalmente, então, esses precursores são enviados para o México e daí eles são produzidos ali, principalmente, geralmente o que acontece é eles organizam um processo químico e eles fazem a prensagem também do fentanil para que eles virem aquelas pílulazinhas, né? Agora,
a partir disso, então, os cartéis mexicanos, principalmente o Jalisco e o cartel Sinaloa, então eles levam todo esse fentanil até os Estados Unidos. Agora, vale destacar o papel da China aqui, não somente como principal fornecedor desses precursores, mas também como o país que fornece para esses cartéis mexicanos as máquinas que são utilizadas para fazer, então, essa prensagem da droga. Além disso, a gente tem um envolvimento de vários cartéis e de vários grupos chineses com a lavagem de dinheiro. Não vou entrar aqui porque é um sistema complexo, mas, basicamente, várias investigações do governo americano nos últimos 2 anos investigaram uma larga atuação de grupos de chineses para ajudar esses cartéis mexicanos a lavarem todo esse dinheiro que eles estavam recebendo com o envio da droga para os Estados Unidos. E, Marcos, eu não sei se você tem se a gente tem um tempo aqui, se eu posso me alongar nisso, mas é porque é interessante a gente analisar como, na verdade, essa estratégia de negociação do governo americano com a China, isso já tem acontecido nos últimos anos e, na verdade, o que aconteceu basicamente foi que a China foi encontrando formas de ocultar esse envio do fentanil para os Estados Unidos. E isso faz parte, na verdade, da estratégia maior do Partido Comunista Chinês, que é uma estratégia muito conhecida como guerra irrestrita. Isso foi elaborado principalmente ali nos anos 90, através de um documento produzido por 2 coronéis chineses. Vale destacar que a guerra irrestrita ela não é considerada oficialmente uma doutrina militar do Partido Comunista Chinês, mas várias doutrinas oficiais elas derivam disso. E, basicamente, o que isso significa, então, seria utilizar outras formas para tentar atacar o seu inimigo que não sejam formas militares diretas. E daí, claro, se você achar oportuno, a gente pode entrar nessa questão assim, de como foi mudando a estratégia. É até parte do que eu ia te pedir, assim, porque tem uma questão interessantíssima aí, né? Bom, para quem já me acompanha há mais tempo aqui no Epoch Times, antes de estar como editor-chefe aqui, eu também fazia editoria de China, antes da Manu assumir aí a questão de China aqui. E, na época, a gente até estava conversando sobre isso outro dia, né? Um dos livros de referência aí para qualquer um cobrindo China é Mao, a História Desconhecida, Mao, The Unknown Story, um clássico do John Halliday e da Jung Chan, um casal de historiadores, ela sobrevivente da Revolução Cultural, a famosíssima e autor do Cisnes Selvagens, um dos livros de referência que é autobiográfico sobre a história da família dela. E aí vem aquela famosa história que os intérpretes de Mao Tse-tung comprovavam, então, que o Partido Comunista Chinês operava no narcotráfico. Antes mesmo de tomar o poder, tinha o narcotráfico como uma fonte de renda quando era ainda uma espécie de guerrilha. Depois, de forma interessante, tem até uma anedota que é contada, né, que dizem que o Zhou Enlai, o número 2, o 02 do regime chinês, lá antigamente foi o primeiro-ministro de Mao Tse-tung, dizem que ele falava que antigamente a gente enchia uma carroça de trigo para vender e voltava com uma sacolinha cheia de dinheiro. Agora a gente leva uma sacolinha de opioides, né, de ópio na época, para vender e volta com a carroça cheia de dinheiro. Então fica aí essa lembrança histórica. Você que está acompanhando a pauta de perto, assim, Manu, muita gente fala, quando a gente fala dos coronéis que você citou, Wang Changshui, Qiao Liang, e todo o caldo da doutrina de guerra do regime chinês, tem muito essa questão de apontar na guerra simétrica a vista grossa ou até a conivência ou até o incentivo para a questão de exportação de fentanil para as Américas. Desdobra aí para a gente esse panorama, então, você que está mais atualizado da pauta. Perfeito, Marcos. Bom, então esse, na verdade, é um dos pontos centrais, justamente a conivência e o apoio do Partido Comunista Chinês. Eu vou desdobrar isso aqui brevemente, só para a gente entender o quanto isso, na verdade, tem sido documentado ao longo dos últimos anos. Basicamente, na última década, principalmente... Manu, desculpa te interromper, mas só para informar o público, isso que a gente tem aqui do lado, então, é do relatório da DEA, então, que é a Agência Antidrogas Americana, lá do primeiro mandato do Trump, de 2019, houve um rastreio grande dos fluxos de droga e foi quando essa questão de China veio à tona. Então, esses são os dados oficiais, China, México e Estados Unidos, com a documentação a respeito dessa triangulação, só para a gente trabalhar aqui com as fontes. Manu, perdão te interromper, só para o público ter claro o que está na tela. Por favor. Perfeito, Marcos. Bom, basicamente, então, ali por 2014 e 2015, a China começou, então, organizações da China começaram a enviar diretamente o fentanil para os Estados Unidos. Nessa época, já iniciou, então, um diálogo entre o governo americano e o regime chinês para tentar barrar esse fluxo de fentanil que já estava começando a não somente a entrar, mas a aumentar rapidamente ali dentro. Bom, depois de várias negociações, em 2019, o regime chinês, então, aplicou algumas regulações para o envio, para exportação e também para a produção desses fentanis. Agora, vale destacar aqui que
essa regulação, ela não era necessariamente uma proibição de que qualquer fentanil fosse enviado, justamente porque o fentanil, embora ele possa ser uma droga, ele também tem algumas utilidades médicas, realmente, como, por exemplo, anestesia, ou mesmo utilizado para o tratamento de câncer. Então, por isso que é tão delicado e por isso que às vezes até é difícil controlar o fluxo do fentanil, por ser um químico que também é utilizado para questões de medicina mesmo. Mas, bom, resumidamente, então, em 2019, o regime chinês colocou várias regulamentações e, basicamente, o que aconteceu? Não foi que a China necessariamente parou de enviar o fentanil para os Estados Unidos, o que foi que eles pararam de enviar diretamente o fentanil pronto para os Estados Unidos e começaram a enviar, então, esses precursores para o México e, a partir dali, eles começaram a ser enviados para os Estados Unidos. E depois disso, obviamente, o governo americano acabou descobrindo isso e descobriu, inclusive, que o regime chinês estava dando diretamente subsídio para as empresas que produziam esses fentanis, que eram enviados para o México e enviados para os Estados Unidos. Novamente, nós tivemos negociações. No final de 2023, inclusive, a princípio, sob Joe Biden, o governo americano e o regime chinês tinham chegado num acordo, onde, a princípio, então, eles iriam tentar controlar o fluxo de precursores que seriam enviados para o México. O que acontece? Em 2024, um comitê especial da Câmara dos Estados Unidos, do Partido Comunista Chinês, que é basicamente um comitê independente que investiga a atuação do regime chinês dentro ali dos Estados Unidos, eles descobriram que, na verdade, o partido não tinha parado de dar esses subsídios para as empresas que desenvolviam esses precursores, eles só tinham mudado a forma como eles aplicavam e davam esses subsídios. Por exemplo, abatendo o tanto de imposto que as empresas precisariam pagar. Enfim, eles tentaram esconder ali, mas ainda assim a China seria a principal fonte desses precursores que seria enviado para vários lugares do mundo. Além disso, também enviariam o maquinário e descobriram cada vez mais, então, a atuação de grupos chineses para a lavagem de dinheiro. Então, é basicamente isso, é muito bem documentado a atuação do Partido Comunista Chinês nisso, e vale destacar, como você até trouxe quando você estava lendo o relatório do governo americano, o porquê que isso é tão delicado, porque, como eles mesmos destacaram ali, 2 milímetros somente desse fentanil já é o suficiente para matar uma pessoa. Ou seja, é muito fácil eles enviarem em poucas quantidades algo que já pode ser letal ali dentro dos Estados Unidos. Perfeito, então. Muito obrigado, Manu. Para a gente encerrar, Manu, então, vai estar com vídeo hoje também. Tem muita coisa acontecendo quanto à China, e você que não está acompanhando o China em Foco, canal da Manu, e quer entender aí de geopolítica, pessoal, o que você está fazendo, então? Não deixe de acompanhar a Manu no China em Foco, canal também do Epoch Times, onde ela está desdobrando questão de China. O link vai estar aí no chat ao vivo para você que quiser conferir. Manu, que tá vendo coisa ao ar hoje ou amanhã? Como é que é? Qual que é a próxima aí? Perfeito, Marcos. Bom, então hoje a gente vai estar publicando um vídeo do China em Foco falando principalmente sobre a questão da condenação do Jimmy Lai, que é o ex-diretor do Apple Daily ali em Hong Kong. A gente teve toda a questão do aumento de repressão dos últimos anos ali. Então, quem quiser acompanhar isso, hoje nós vamos ter um episódio com mais detalhes sobre isso. Importantíssimo, tá? Hoje a gente não foi a fundo no assunto, mas Jimmy Lai era uma das poucas vozes anti-regime chinês lá atrás, em 2019, quando teve a questão da imposição da Lei de Segurança Nacional. Protestos imensos varreram Hong Kong. Ele acabou sendo uma das pessoas que foi presa por conluio com forças estrangeiras, um senhor já idoso, mais de 70 anos, septagenário, octogenário, e tá para passar o resto da vida na cadeia, devido a ter o quê? Administrado um jornal que falava livremente a respeito do regime chinês quando ele avançou sobre Hong Kong. Imperdível, então, o China em Foco que vai vir adiante.